Olá pessoal, hoje vamos aprender a jogar Meu Primeiro Black Power, onde o nosso objetivo é deixar o nosso Black mais cheio e volumoso, digno de uma coroa, não é mesmo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Renan Gonçalves, CEO e um dos fundadores da Maloca Games, uma empresa que desenvolve jogos que empoderam. Se você gosta de jogos divertidos, acessíveis e que representam de verdade, nos sigam no Instagram, pois lá postamos todas as nossas novidades. Vamos conhecer os componentes do jogo? Meu Primeiro Black Power é um jogo em parceria entre a Maloca Games e a Ludens Spirit. E nele vamos encontrar 2 cartas de referências para pontuar, 30 cartas de pontuação de 2 tipos, elementos culturais e de personalidades. Também temos 30 cartas de desafios, com diversos blacks e muita representatividade. Cada carta de desafio tem 2 lados, o mais fácil, que é o lado bege, sempre com apenas 2 peças de adereços necessárias para completá-lo, e o lado difícil, o lado roxo, sempre com 3 peças de adereços para completá-la. Por fim, temos 45 peças de adereços, divididas em 5 conjuntos de 9 peças. Agora que já conhecemos os componentes, vamos para a preparação da partida. Embaralhe as cartas de pontuação e abra uma carta igual à quantidade de jogadores na partida. Neste vídeo, vou simular uma partida para 3 jogadores. Cada jogador recebe um conjunto de peças de adereços, com 9 peças únicas. Por fim, definimos qual será o lado da carta de desafio que vamos utilizar nesta partida. Aconselhamos a utilizar o lado fácil nas primeiras experiências. Vai por mim, esse jogo é mais desafiador do que você está imaginando. Após definir o lado, separamos então 5 cartas igual à quantidade de jogadores. Por exemplo, em uma partida de 2 jogadores, serão 10 cartas de desafio dentro do monte. Em uma partida de 3 jogadores, serão 15 cartas no monte. E assim sucessivamente. Após fazer o monte das cartas de desafio, entregamos uma para cada um dos jogadores. Cada um procura as peças necessárias para preencher o black que está localizado na parte superior da carta de desafio. Após todos separarem as peças de adereços, o jogador com a pele mais retinta vai contar até 3. Neste momento é que todos os jogadores, ao mesmo tempo, tentam posicionar as peças para preencher os espaços vazios do black. Os jogadores podem virar as peças e rotacionar as peças. Quando alguém conseguir preencher todos os espaços do black, deve gritar Black Power! E agora, essa pessoa pode pegar uma das cartas de pontuação do centro da mesa. E os outros jogadores devem parar de tentar preencher os seus cartões de desafio? Não! Eles devem continuar, pois a rodada termina após todos preencherem o seu black. Logo, cada vez que alguém gritar Black Power e pegar uma carta, deve esperar os outros jogadores terminarem de preencher. Mas, e se 2 pessoas gritarem Black Power no mesmo momento? Aí é que tá a beleza do jogo. Não importa quem gritou Black Power. Quem pegar a carta primeiro ficará com ela, pois gritar não garante prioridade, somente acesso às cartas. Então, não demore para escolher a sua carta, pois quem gritar Black Power, mesmo depois de você, pode pegar a carta que te interessa. Após todos preencherem o seu black, a carta preenchida é colocada do lado, e uma nova carta de desafio é entregue a cada jogador. Abrimos também novas cartas de pontuação no centro da mesa, e novamente o jogador com a pele mais retinta conta até 3. Isso vai acontecer até que o monte de cartas de desafio tenha se esgotado. E agora chegou a hora de contar a pontuação. Para contar a pontuação, pegue aquela carta de referência de pontuar e deixe próximo ao jogador que vai contar a pontuação. A forma de pontuar é bem simples. Basicamente, nós vamos procurar as cores que se repetem na nossa coleção de cartas. Neste caso, o jogador vermelho conseguiu 2 cartas com punhos cerrados amarelos. Quando olhamos a carta de pontuação de referência, identificamos que 2 punhos da mesma cor vai gerar a pontuação de 3. Quando olhamos as outras cartas, identificamos que esse jogador também tem mais 2 vermelhos, ou seja, mais 3 pontos, totalizando 6 até o momento.
Por fim, identificamos que ele tem mais uma carta com o punho verde, ou seja, gerando mais um ponto. Agora, vamos contar a pontuação do jogador amarelo. Ele possui o total de 5 repetições de cores roxas. Neste caso, ele vai pontuar o valor máximo que aparece na carta de referência, ou seja, 8 pontos. E uma das cartas, ou seja, um dos pontos roxos, deve ser recontado como se fosse um novo grupo. Desse jeito, ele vai pontuar com 4 roxos e o outro é contado como um individual, totalizando mais 9 pontos para esse jogador. O resto da pontuação seguimos normalmente. Ele possui mais 2 verdes. Neste caso, ele possui então mais 3 pontos, chegando a 11. Porém, ele tem 2 amarelos. E agora, nós somamos também mais 3 pontos para esse jogador, chegando ao total de 14 pontos. Agora, vamos contar a pontuação do jogador da cor preta. Este vai possuir um sistema diferente de pontuação no final. Vocês vão entender já já. Bom, começamos normalmente. Procuramos então as cores com as repetições. Então, quando observamos aqui, ele tem o vermelho em abundância, ele tem 4. Então ele já pontua 8 pontos segundo a nossa carta de referência. Ele também tem 3 verdes, que vão dar mais 5 pontos, totalizando agora 13. Além disso, ele tem mais 2 amarelos, que juntos vão gerar o total de 16 pontos. E ele também tem mais um roxo, ou seja, mais um ponto. Agora, chegamos ao total de 17. Porém, ele conseguiu, junto com as cartas aqui, um combo, ou seja, ele vai fazer mais uma pontuação extra. O motivo é que ele conseguiu ao menos um de cada uma das cores. Vamos observar? Aqui nessas cartas, então, identificamos que ele possui um roxo, ao menos um vermelho, ao menos um amarelo e ao menos um verde. E quando olhamos para a carta de referência de pontuação, vemos lá que o jogador que conseguir ao menos um de cada, recebe no final mais 3 pontos. O que é interessante é que se ele tivesse mais um conjunto, ele poderia pontuar 2 vezes essa pontuação. Então, é importante pensar que quanto mais da mesma cor, pode te gerar muitos pontos, mas também ter diversidade é importante para garantir uma pontuação maior ainda. Afinal, quantos pontos então esse jogador fechou? Bom, ele já tinha 17 por conta das repetições de cores e recebeu mais 3 pontos. Então ele fecha o jogo com um total de 20 pontos. E quando comparamos, ele é o vencedor. Em caso de empate, a pessoa que falou Black Power primeiro vence a partida. Se mesmo assim ele persistir, a pessoa com a pele mais retinta entre os empatados vence o jogo. Vale ressaltar que nós temos também cartas com o punho cerrado cinza. Este, quando for a hora de contar a pontuação, você simplesmente escolhe a cor dele e aí você pode pontuar da forma tradicional. E esse é o meu primeiro Black Power, um jogo super rápido e simples. E o jogo contém mais 3 formas de jogar, desafiando adultos, crianças e todos aqueles que sonham em ter o seu primeiro Black Power. Então, divirtam-se e até a próxima partida.